Família palmeirense, Palmeiras se preparando para esse grande duelo, né? Esse grande jogo contra o Santos. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras quer manter essa liderança, sem sombra de dúvida. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, até porque o Palmeiras com alguns desfalques, né? Jogadores suspensos, jogadores nas seleções. Mas, pessoal, se a gente olhar para o elenco do Palmeiras e ver quem vai entrar em campo, sem sombra de dúvida, o Palmeiras tem grande chance, grande possibilidade. E para mim é o grande favorito dessa partida, né? Mesmo jogando contra um Santos que está na zona de rebaixamento, né? Precisando da vitória. Mesmo com os desfalques, né? Com jogadores suspensos, né? Eu acho que o Palmeiras pode fazer um grande jogo e sair da Vila com os 3 pontos, né? 3 pontos esses que colocam o Palmeiras mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Vai se afunilando, vai chegando aí a reta final do Campeonato Brasileiro, né? Falta 5 jogos. Sem sombra de dúvida, isso aí vai contar muito, né? Quem vencer, principalmente jogos difíceis, como é esse contra o Santos, né? E a gente espera que quando chegar dia 29, o Palmeiras esteja na liderança e consiga também o título da Libertadores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Band Esporte, link na descrição, vamos acompanhar. Ouvir o Jefté, ele está projetando o duelo contra o Santos e também fala sobre a final da Libertadores, o lateral do Palmeiras. Tô bastante feliz porque acho que foi a decisão correta ter vindo ao Palmeiras. Então, os jogos que eu tenho entrado para ajudar a equipe, para melhorar. Então, graças a Deus eu tenho correspondido bem. A Abel tem gostado e temos agora um jogo muito importante, né, que é no sábado contra o Santos, na casa deles. Então a gente vai forte, vai concentrado, a gente vai firme para conseguir os 3 pontos. Na verdade, eu não imaginava que com tão novo aqui cheguei em uma final de Libertadores, então eu não imaginava, mas eu estou muito feliz por isso. Espero que a gente chegue dia 29 e consiga o título. É um jogo difícil porque é na casa deles, né? Então eles também estão brigando pelo rebaixamento, para não ser rebaixado. Então eu tenho certeza que eles vão vir também forte também, mas a gente tem se preparado bem. Começamos hoje, então se preparar, estar com a mente focada, estar atento a todos os detalhes e escutar o que o nosso treinador Abel tem a dizer para chegar lá e conseguir os 3 pontos. Muito bem, tá aí o Jefté falando dos 2 jogos, né? As 2 frentes que o Palmeiras está vivíssimo. O Campeonato Brasileiro, fim de semana tem o Santos e também a final da Libertadores lá no dia 29 de novembro. Para esse jogo aqui, ele vai jogar? O Jefté? Vai, né? Vai ser ele porque não tem Piquerez. É isso. Tem jogado bem, inclusive, né? Ele tomou um gol nas costas no jogo contra o Bahia lá, né? Quase que o 35 minutos do segundo tempo, um vacilo dele, mas vacilo geral. É isso. Sim, ele tem entrado. Quando entra, ele entrou muito bem contra o São Paulo, né? Foi muito bem. Ele é bom jogador. Mirassol, ele joga muito, não é o Mirassol que ele faz o lançamento? Tem um jogo no Allianz Parque que ele jogou muito bem. Acho que sim também. Ele parece ser um bom jogador, mas é um jogador mais pra frentemente, né? É mais um ala do que um marcador. Então, eu imagino que, cara, o jogo pra sábado não tem muito para onde correr, tá? É Carlos Miguel, Kelvin e Jefté, os 2 alas, Micael e Murilo, o Fux fazendo a maré, né? Como faz o mar, vai, volta, Aníbal, Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues e o Felipe Anderson. É o que o Palmeiras pode pôr em campo com o Flaco Lopes provavelmente no banco de reservas, tá? Porque o Scaloni resolveu não treinar após o jogo contra Angola. Então ele deve sair, o Palmeiras está avaliando o que vai fazer, mas pela informação que eu tenho vai trazer ele de volta. E aí precisa ver que hora vai chegar, se ele vai jogar o jogo lá, que condições ele vai ter, mas pelo menos para o banco de reservas, até para ter uma troca, né? Porque o Bruno Rodrigues voltou de lesão, tem sido uma realidade, né? Então o banco do Palmeiras teria jogador profissa mesmo, o Giai, o Benedetti no banco, o zagueiro Benedetti, o Arthur, lateral esquerdo da base, o Larson, volante da base,
O Flaco Lopes, se estiver lá, o Luigi e o Belé. O Luigi e o Belé já são mais rodados, né? E talvez mais um ou dois, que eu não sei. O Sub-20 está de férias. Vai ter que buscar o cara em casa lá e falar, vem, treina aqui essa semana. E talvez o Coutinho, não dá para saber ainda. Pelas imagens do treino de ontem não deu para identificar, né? Então vai ter um banco, fora o goleiro, aí com 7 jogadores. É o que vai acontecer para o jogo contra o Santos. Para o jogo contra o Vitória, aí existe a possibilidade já de ter a dupla, né? O Flaco e o Vitor Roque, que já dá uma encorpada no time. Você coloca Veiga ou Maurício no banco com o Bruno Rodrigues, você já dá uma encorpada, né, na equipe. A não ser que o Palmeiras consiga fazer algo, porque os uruguaios estão nos Estados Unidos, né? Então, quando acabar essa picuinha tola entre Palmeiras e Flamengo, aliás, isso precisa acabar e logo. Nossa, só aumenta, velho. Então, porque vai ter um jogo dia 29 e o torcedor não entende isso, o torcedor confunde isso. O torcedor é nós contra eles, o inimigo está lá, é com eles que a gente vai resolver. Inclusive no espaço aéreo agora, como disse o Tirone. Enfim, poderia ter uma troca de gentilezas, né? O Palmeiras trazer os jogadores do Flamengo e o Flamengo trazer os uruguaios do Palmeiras, né, dos Estados Unidos para cá, enfim. Um dá R$5 para entrar na briga, o outro dá 10 para não sair. Mas isso tem gente, tem uma implicação que as questões do Campeonato Brasileiro, gramado sintético, fair play, isso tudo vai ser discutido, tudo bem. Cada um está no seu direito de falar o que quer, de achar o que tem que achar, tudo bem. Mas nós temos uma responsabilidade que não é pequena. Qual é? Que as pessoas que sair de casa para ir para Lima possam sair, chegar e voltar com saúde para suas famílias e para os seus amigos, enfim. É um jogo de futebol, né? Então, se Leila e BAP não entenderem isso, a gente corre um grande risco de ter problema. Por exemplo, ontem eu conversei com o André Guerra, presidente da Mancha Alviverde. A Mancha foi antes de ontem para Lima, foi ao estádio, visitou o estádio, tirou as medidas do estádio lá da parte que vai ficar a torcida do Palmeiras atrás do gol, para providenciar faixa, adereços, mosaico, entender como é que chega, como é que entra. Eles foram na cidade também e fizeram um pedido depois de um encontro ontem, no fim da tarde, com a polícia local, de uma praça para que a torcida do Palmeiras fique separada da torcida do Flamengo, já que são entradas separadas, distantes, né? E tem uma série de coisas que precisam ser ditas. Por exemplo, não pode beber antes do jogo, vai ter bafômetro. Se você arrumar uma treta na rua, se a treta for leve, é 12 horas de xilindró. Se for grave, cara, é 5 anos. Você vai ser acusado por um crime e pode ficar 5 anos na cadeia. Então, tem uma série de questões culturais. Por exemplo, não pode entrar com cinto no estádio, cinto que prende a calça. Não pode entrar com boné. Eles vão ainda ver se liberam o boné, porque 4 horas da tarde, horário no Peru, é muito calor, é quente. Então, tem coisas que as duas diretorias poderiam trabalhar em conjunto. Olha só, a torcida do Palmeiras que vai de ônibus vai sair no domingo anterior ao jogo. São 6.000 quilômetros de viagem, né? Então, a Mancha tem um novo presidente, o ex-presidente está preso, mas a gente sabe o que pode acontecer nessa viagem. São, não lembro agora, mas 30 e tantos ônibus que vão juntos da Mancha Alviverde e outras torcidas que vão junto na caravana para Lima, no Peru. Se não houver a interferência das duas diretorias, inclusive com Brasília, né? Porque não é só São Paulo. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, a aduana nos países em que essas pessoas vão passar, de que lado elas vão entrar, como foi feito em Montevidéu. Montevidéu foi muito bom.
Cada clube entrou na sua aduana de um lado, do outro. Não sei se isso é possível fazer no Peru. Então é um alerta que eu faço também às autoridades que oficiem os 2 clubes para que isso possa acontecer de forma saudável e feliz, emocionante, como tem que ser o esporte, né? E tem mais. Inclusive, o Eduardo Tironi tem falado sobre isso. Provavelmente nós vamos ter outras decisões envolvendo o Palmeiras e Flamengo no futuro. Sabe? Então, entendendo o contexto do que está acontecendo, passou da hora das 2 direções deixarem outras questões para lá e terem um gesto de boa vontade, de aproximação e de organização desse trabalho. Não basta largar na mão da autoridade, tá? Não basta. Não basta largar na mão da autoridade, deixa que a polícia resolve. Não basta. Vocês vão precisar intervir, vão precisar trabalharem juntos para que flamenguistas e palmeirenses cheguem em Lima, no Peru, participem da festa, do jogo, quem ganhar, ok, e voltem para casa inteiros, com saúde. Afinal, como eu disse, é só um jogo de futebol. Bom ponto, muito bom esse ponto, porque realmente os ânimos estão acirrados e, ao que parece, um lado e outro não faz, estou falando do ponto de vista das direções, não fazem muita questão de pôr água na fervura e o negócio nem um pouco, o clima está realmente quente. A gente vai falar sobre isso. Você estava falando sobre quem joga, quem não joga. A gente tem uma tela aí sobre os times, quais as questões deles para esses jogos. O Santos contra o Palmeiras contra o Santos e também do Flamengo. Coloca na tela aí. Os caras convocados do Palmeiras: Vitor Roque, Flaco, Piquerez, Facundo, Emiliano, Gustavo Gomes, Ramon Sosa, Andreas Pereira e Alan estão suspensos. E no caso do Flamengo, isso para o jogo contra o Santos. 7 baixas aí, né? 7 baixas. No caso do Flamengo... Não, 7 baixas convocados e mais 2 suspensos, 9 no total. Mais 3 machucados que não contam. São 12. Jogo contra o Sport. Danilo, Alexandro, Varela, Vinha, Arrascaeta, Plata e Carrascal e o Pedro, que está lesionado. Lembrando que a diretoria do Flamengo decidiu os 2 brasileiros, pela idade avançada, etc., vão normal... Senta, papá. E o clube vai disponibilizar para que os estrangeiros retornem rapidamente e aí vai ser análise isso individual. Fla-Flu, né? Isso para depois da terça-feira. Então aí decide. Você jogou 90? Ih, amigão, você mesmo no voo fretado, 90, esquece. Você jogou 30? Puta, acho que dá para você ir pro jogo. Então, os estrangeiros vão voltar de avião fretado. Os 2 brasileiros, pela idade avançada, deixa voltar tranquilo e tal, e ver depois do Fla-Flu se eles têm condição ou não. O Alexandre deu entrevista ontem na Seleção Brasileira, né? Ele e o Vitor Roque deram entrevista, e o Alexandre falou, ele foi perguntado para ele: o que você prefere? Ele falou: eu prefiro sair de um jogo, da seleção no caso, descansar, dormir e depois pegar um voo e ir embora. A seleção, né, a assessoria de comunicação fez uma coisa que os dirigentes dos 2 clubes nunca pensam. Colocou um jogador do Palmeiras e um jogador do Flamengo para falar com a imprensa. Então, não foi uma coisa casual. Claro que não. Até porque vai causar algum interesse, né, das pessoas falarem. Bom, também. Mas é claro. Também. Aliás, só sendo justo, a entrevista do menino do Bahia, o Juba, foi muito legal, né? Foi. A forma como ele... Aliás, escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, viu, Márcio? Rapaz. Fala sobre isso que, né, é um lado meio que a gente não olha. Não pode liberar, tem que jogar, que se dane a seleção. Os caras são loucos. Pra eles representa muito. E as palavras deles são muito legais, né? Quanto ele se emocionou quando guardar pegou a camisa, material. Pegar o material, falou assim, tô aqui, tô jogando aqui. Pessoal, sem sombra de dúvida, os jogadores, esses aí sempre vão querer estar nas seleções, né? Eu acho que é um sonho de qualquer jogador estar numa seleção, né? É o auge de um jogador estar numa seleção, né? Então, eu acho que o calendário deve um pouco se ajustar a isso, né? Para não atrapalhar, né? Ok, Palmeiras, Flamengo, são os clubes que estão sempre disputando os principais títulos, são os clubes que têm os melhores jogadores. O Palmeiras vai ficar aí com vários jogadores da seleção, né? Eu acho que o calendário talvez deveria ser mais a favor dos clubes, né? E não ter um calendário desse aí para atrapalhar os clubes, que são os clubes que pagam os jogadores, né? Contando com o elenco que cada um tem, quem tem mais armas para que esses desfalques sejam menos
menos pesado? O Flamengo, porque o jogo contra o Sport é favas contadas, cara. Se o Palmeiras tivesse o Paulinho apto e o Evangelista, eu diria que é pau a pau. Certo? Se na Vila sábado jogassem Paulinho e Evangelista, estivesse à disposição, eu diria que era pau a pau. Mesmo sendo contra o Santos, tal, clássico, na Vila desesperada. Agora, do jeito que está, cara, alguém acha... Pega um sujeito, ele acorda agora, acordou, vai jogar Sport e Flamengo, não é nem na ilha, né? Com um protesto em cima do presidente, é uma coisa absurda. O Flamengo vai perder ponto, ele podia jogar com o Sub-20, que uma hora ele ia fazer um gol no Sport, gente. Então, por isso eu tenho uma opinião impopular que Massa vai nascer cabelo nele. O empate pro Palmeiras na Vila Belmiro é bom resultado. Não, isso é outra discussão. É bom resultado. Entendeu? Desde que o Flamengo não É difícil ter essa frieza agora? É difícil, mas fazer um ponto na Vila não é ruim. O Flamengo vai ganhar o Sport? Vai, também acho que vai. Não, é péssimo. Mas tem que ter essa frieza. Porque depois, não é Palmeiras e Vitória? Isso. Não. E não tem Fla-Flu? Só que para ter essa frieza é difícil, mas não é ruim um empate Mas você Palmeiras está esquecendo um detalhe. diante de um Santos desesperado, jogando tudo, estádio cheio, treino aberto para a torcida na véspera, e com esse monte de problema. Não é mau resultado. O torcedor não vai entender isso jamais, mas não é mau resultado. Não, eu entendo o seu ponto de vista, só que você está esquecendo de um detalhe que é fundamental. Flamengo vencendo, a vantagem de uma vitória do Palmeiras vai embora. E aí o Palmeiras teria que passar o Flamengo. Um ponto a mais. É que eu tô contando com a vitória do Palmeiras contra o Vitória, então, e esse Fluminense que não toma gol de ninguém. Então, mas o Fluminense segura todo mundo. Mas o Fluminense é o próximo adversário do Palmeiras. Entendeu? Depois. Mas estou falando do próximo rodada. Ok. Que o Palmeiras retome de novo a liderança. Então, ok, mas... Com menos uma rodada. O empate... Óbvio, melhor empatar do que perder, né? Mas pra mim é ruim. Eu acho, bom, daqui a pouco a gente dá nossas fichas, eu acho que vai ganhar, mas isso é outra questão. Mas eu quero falar sobre a questão do elenco. Então. Que ninguém respondeu. Ficaram aqui eu respondi. Ninguém respondeu. O Márcio falou, se tivesse o Lucas Evangelista e o Paulinho... Ah, tá, verdade. O Verso aqui não respondeu. Vamos lá, eu vou mais do que responder, eu vou passar quais são os jogadores que estão sobrando pro Flamengo, tá? Rossi e Matheus Cunha, Léo Pereira, João Vitor e Cleiton, 2 meninos e o Léo. O Royal e Ayrton Lucas para as laterais. Pulgar, De La Cruz, Everton Araújo e Saul. Samuel Lino, entre aspas, o Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai saber. Michael, Wallace Ian, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Um provável Flamengo para esse final de semana com esses problemas. Rossi, Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, ou seja, um menino e os outros que revezam tranquilamente como titular, inclusive. Pulgar, De La Cruz ou Saul, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique ou Wallace Ian e Juninho. Aí depende também do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique for liberado, que é a decisão do relator, por exemplo, cara, nós estamos falando de quase que só de moleque com improvisação, que é o João Vitor, o menino na zaga. Os outros 10, Rossi, Royal, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino. O Palmeiras não tem nenhum menino no time, na sua escalação. Né? O que eu acho é que, nessa circunstância, os dois têm baita elenco, né, para poder escalar times com menos 9, menos não sei quanto. Mas eu acho que o Palmeiras tem... escassez na frente e o Flamengo tem escassez atrás nessa data FIFA, né? Então o menino na zaga e só o Bruno Rodrigues na frente no Palmeiras. Então e aí a comparação de elencos, eu acho que ela é muito similar hoje, e até o número de contundidos hoje se assemelha nessa altura da temporada. O Flamengo tem 4 baixas, o Palmeiras tem 3, né, no departamento médico. Everton, Evangelista e o Paulinho. O Flamengo tem o Alan, o Jorginho. Pedro, o Jorginho, tem um quarto, que são 4 contra 3. O zagueiro. O Léo Ortiz, perfeito. E aí, o que desequilibra o adversário, mas eu vou pegar uma outra situação. O Palmeiras também foi mais atingido na última data FIFA. O Palmeiras jogou na última data FIFA e no pós-data FIFA
E teve jogadores convocados. O Flamengo, na última data FIFA, ele não teve nenhum jogador convocado. Acho até que o Flamengo hoje está empatado em pontos com o Palmeiras, muito por conta da data FIFA passada ter ignorado o Flamengo. Ele se preparou bem, recuperou jogadores, treinou e emendou. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né, como é que o Palmeiras possa vir, né, para jogar esse grande jogo contra o Santos, né? É claro que a gente sabia que vai ter dificuldade para armar o time, mas quando a gente olha para o time do Palmeiras, eu acho que isso aí não pode ser um empecilho. O Palmeiras tem um grande elenco. E para mim, mesmo com os desfalques, mesmo com os jogadores suspensos, mesmo com os jogadores nas seleções, o Palmeiras vence o Santos lá na Vila. Vamos ser bem realistas, pessoal. A gente viu, eu sei que tem muita gente olhando aí para o placar Flamengo 3, Santos 2. Não vamos olhar para esse placar, pessoal. Vamos olhar para o jogo. O que foi que o Santos apresentou contra o Palmeiras? Quase nada. E contra o Flamengo também foi isso. Fez 2 gols no final do jogo, mas a gente viu. Foi na bacia das almas, como a gente diz, né? Então, para mim, o Palmeiras tem grande possibilidade. E Vessone aí falando de empate. Não, para empate não. Vamos lá e vamos ganhar, pessoal. E talvez ganhar bem, né? Talvez o placar seja melhor do que foi o primeiro jogo no campo do Palmeiras, né? Eu acredito na vitória, né? Ok, tem muito torcedor talvez que esteja com o pé atrás, né? Esteja preocupado, mas eu não estou preocupado. Nesse momento o Palmeiras é líder. Nesse momento, 68 pontos com a vitória a mais. Isso joga a responsabilidade para o Flamengo, que joga até primeiro na rodada, né? Então, sem sombra de dúvida, eles têm que vencer, até porque pega o pior time da competição. Eu até acho que eles vão vencer, mas futebol é futebol, pessoal. Tem muita gente aí já cravando que o Flamengo já ganhou do Sport. Eu já vi muita coisa no futebol, então eu não vou cravar nada. Você acha que eu vou ficar surpreso? Claro, é surpresa, eu volto atrás, eu fico, né? Mas se o Sport for lá e vencer o Flamengo, pra mim isso não é novidade. Né? Pra mim não é novidade. Porque futebol acontece dessas, né? Futebol é imprevisível. Quando todos apostam no time vencedor, o time vai lá e perde. É o único esporte que o pior vence do melhor. Então, pessoal, a gente não pode garantir nada. O que a gente espera? Que o Palmeiras vença seu jogo. É isso que a gente pode esperar. E é isso que eu espero, né? Eu acho que o Palmeiras vai vencer o Santos. Pessoal, se o Palmeiras vencer o Santos e se o Palmeiras vencer o Fluminense, pode entregar a taça. Dificilmente o Palmeiras vai perder mais pontos no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, né? O Palmeiras vai para a final da Libertadores com moral, né? Possivelmente já o futuro campeão brasileiro vai jogar pressão para o lado do Flamengo, e isso vai chamar atenção, e quem sabe o Palmeiras não volte campeão lá de Lima, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Mas primeiro, né, passo a passo. Se eu não me engano, são 6 jogos até o final do ano. Se não for pro Mundial. Se for pro Mundial é mais, né? Então, focar nas partidas do Campeonato Brasileiro, principalmente agora contra o Santos, depois tem o Fluminense, para depois pensar no Flamengo na Libertadores, né? Por etapa, pessoal. Por etapa. E os jogadores que hoje vai ser escalado, quando eu digo hoje estão disponíveis para ser escalado para esse jogo do final de semana, sem sombra de dúvida, tem plenas condições de fazer um grande jogo e de trazer a vitória para o Palmeiras, pessoal. Não é a gente mesmo que diz que o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O elenco é para ser usado nessas horas. Jogador em seleção, jogador lesionado. É nessas horas aí, pessoal, que entra o elenco qualificado. É nessas horas aí que a gente vê que o elenco faz a diferença, né? E eu não estou preocupado. Eu acho que o Palmeiras, vou ser bem realista, para mim vai ser 3-0 Verdão. Para mim vai ser 3-0, né? Apesar que eu sei que vai aparecer muita gente, esse cara tá doido, placar muito elástico, isso não vai acontecer. Vamos aguardar, pessoal. 3-0 Verdão. Se isso acontecer, moral sobe,
Vai jogar contra o Fluminense e se vencer o Fluminense. Claro, depende também do jogo do Flamengo e Fluminense também que vai ter, né? Se o Flamengo tropeçar, o Palmeiras já possa encaminhar o título do Campeonato Brasileiro. Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.